O São Paulo não sabe aproveitar o James Rodrigues. Ele treina no São Paulo para jogar na Colômbia. Ele entrou no intervalo. Ele arrebentou com o jogo. Tem isso? Ele começa a jogada no gol. Vou ensinar ninguém como é que o James Rodrigues joga, mas eu só vou falar o que eu vi. O James Rodrigues joga o chamado, na Argentina, volante central. E sobre James Rodrigues, que causou de novo depois de jogar bem pela Colômbia, ele revelou de forma pública a sua intenção de jogar na Espanha, pouco se importando com o São Paulo. Cadê os críticos do James Rodrigues agora, hein? Como que um cara que treina 30 minutos por dia consegue aí fazer o que ele faz na seleção colombiana, hein? Hora de falar sobre James Rodrigues, que voltou a causar com o torcedor do São Paulo. Primeiro quero contar que na noite dessa sexta-feira, a Colômbia do James Rodrigues venceu a Espanha por 1-0, gol marcado no segundo tempo. E o James entrou justamente após o intervalo, fez grande atuação. Foi um dos melhores na boa equipe da Colômbia, se mostrou muito organizada e cresceu demais de produção a partir da entrada do jogador do São Paulo. Depois da partida, o James foi entrevistado e é aí que veio a confusão. Ele disse o seguinte, abre aspas, espero que no futuro eu possa voltar à La Liga. La Liga é o campeonato espanhol. E ele completa. É um campeonato que eu sempre quis jogar e já joguei. Por que não jogar novamente? Interrogação. Torcedor do São Paulo que acompanhou o jogo, que gostou da atuação do James e ficou se perguntando por que ele joga tão bem na Colômbia e não joga no São Paulo. Ainda teve de dormir com essa declaração catastrófica, demonstrando pouco ou nenhum zelo com o São Paulo. Logo o James Rodrigues, que no mês de fevereiro havia pedido a rescisão do contrato e só voltou atrás porque não teve propostas do exterior. Enorme cavada de um jogador que, mais uma vez, desrespeitou o São Paulo. E aí vale a lembrança de que o James Rodrigues, antes de se recusar a bater o pênalti contra o Novo Horizontino, pênalti de responsabilidade, que causou a eliminação do tricolor, o James havia treinado mal e porcamente durante toda a semana, não havia participado dos treinos de segunda a quinta-feira e nos treinos em que ele participa ele fica bem pouco tempo e já vai embora. Diante desse cenário, é enorme a pressão para que o São Paulo tome uma providência, mas o tricolor está meio de mãos atadas, jogador que custa R$1,5 milhão por mês e tem contrato até 2027. E com o talento do Paulo Calçade comentando o jogo, né? A gente tem a oportunidade de enxergar mais a partida, né? Porque tem uma diferença entre ver e enxergar. Muita gente só vê futebol. É a bola rolando e tá ali, isso é ver futebol. Agora, enxergar o jogo é completamente diferente. E o James Rodrigues... Vou falar baixinho, que você não fala. Vou falar baixinho, que vão não assustar. O São Paulo não sabe aproveitar o James Rodrigues. Ele treina no São Paulo para jogar na Colômbia. Ele entrou no intervalo. Ele e o Rios, né? Os dois que jogam no futebol brasileiro. O Borré entrou aos 30 do segundo tempo, né? E o Arias começou o jogo. Só para contar para vocês, porque isso pode virar fofoca. Ele arrebentou com o jogo. Tem isso? Ele começa a jogada no gol. O Mauro foi falar do Luiz Dias. O Luiz Dias sapateia em cima dos adversários, vai lá do outro lado, o lateral veio, cesta, 1-0. Ele deu, com uma bola dominada no meio campo, ele driblou 4 vezes os dois marcadores. Sim. Tomou pontapé, fez falta, correu, saiu pra lá, saiu pra... Gente, é outro jogador. E a bola do gol, sai de quem, ó? Olha lá. Aí, Mauro, o que acontece? Conta aí, ó. Luiz Dias recebe um bolão, Mauro. Sim, claro, a bola é maravilhosa, mas se tivesse lançado pra mim, eu chegava pra fazer essa jogada. E eu não tô dizendo só comigo que não jogo bola, não. Vários jogadores profissionais não chegariam. É que o Dias também é bom demais, né? Então ele mata a marcação, o cruz, e o gol é lindo, hein? É um voleio ali, lindo o gol. Então, o James, assim, eu vou até procurar, se der tempo aqui, dessas entradas no São Paulo, quantas participações ele tem, né? Ações com bola, porque ele teve 41. Pra você ter uma ideia, assim, o cara que ele substitui, que é o Carrascal, no primeiro tempo tinha tido 28, ou seja, ele participa mesmo. O Calçade falava disso na transmissão, quer dizer, o time procura. Quando ele está em campo, é claro que a Colômbia procura para ele armar o jogo, para ele fazer isso aí, botar o Dias bem posicionado, etc. Então ele pega muito na bola. Deu um chute, a gente está falando desse lançamento, mas antes ele deu um chute que exigiu uma defesa espetacular. E é curioso, sim, eu acho que vão ser os comentários lá e serão aqui,
Porque a Espanha foi melhor no primeiro tempo. Sim. A Colômbia estava muito tímida e tal, etc. Então ela melhora muito com a entrada do Rames, sem dúvida alguma. Tem a participação do Rios, depois entra a Borré e tal, mas vamos falar aí do Rames, da entrada dele, do tanto que o time muda. E claro que vai respingar aqui para ir para o São Paulo. Dá para jogar 45, não dá para jogar 45, enfim. Ele jogou 45. E dito tudo isso, boa noite. Opa! Boa noite, Jean, bem-vindo. Boa noite, Pascal. Olha a bola que você falou da defesa. A defesa, É que hoje a gente já sabia que era boa noite, né, Mauro? Hoje não tinha então dúvida. A gente já foi direto para Rames Rodrigues. Vamos ver se repete. Ó o chute, ó o chute. Eu vou abrir aqui para ler a hashtag. Eu quero saber os são paulinos o que estão achando, porque a pressão em cima do Carpini, ela já existia, né? Eu acho que ela existe, Jean, desde o momento em que o Muricy dá uma entrevista dizendo que tem que acomodar o Rames Rodrigues no time do São Paulo. O Pascoal faz essa brincadeira, né, que não é necessariamente uma brincadeira. Ele vai ao São Paulo, ele treina. Só que hoje na seleção colombiana a gente viu também o Rames Rodrigues com vontade de jogar bola. Eu não o vi correr dessa maneira quando entrou com a camisa do São Paulo, como correu com a camisa da seleção colombiana. Então, assim, esse Rames, obviamente ele tem que ser titular e, obviamente, ele interessa. Mas tem uma diferença, ou eu estou equivocada? É isso, Dani. Boa noite, companheiros. Então, eu acho o seguinte, em relação à qualidade técnica do Rames, nunca ninguém discutiu e ninguém vai ser maluco de discutir o que ele é capaz de fazer. O quanto ele vai fazer, o quanto vão ser constantes as boas atuações do ponto de vista técnico, a gente pode até discutir. Mas qualidade técnica não se discute. Então não surpreende a ninguém a gente ver ele dar a finalização que ele deu, a qual o Mauro se referiu, o lançamento. Foram 4 bolas longas e todas certas do Rames. Quer dizer, até o momento que a Colômbia estava mais baixa, ele iniciando as jogadas de contra-ataque com a transição rápida, porque ele tem essa qualidade também na bola longa. O passe curto também não se discute. A gente viu ali 2 ou 3 passes. Então, assim, o drible, ele tem tudo do ponto de vista da criação, da criatividade. Mas tem esse ponto que você falou. Porque eu acho que a discussão, é óbvio que se o Rames fosse um jogador com a qualidade técnica que tem e com uma entrega e uma condição física de apresentar essa entrega durante o jogo todo... Ele não estava no São Paulo, é a mesma coisa do Renato Augusto. Se não tivesse a questão física, continuava na Europa. Perfeito, exatamente. Não lembro quem foi que falou, que uma vez que falou... Não, se ele... Algum técnico falou de algum jogador, ele falou, bom, se ele não se machucasse... isso até foi o Mourinho sobre o Renato Sanches, falando quando ele foi contratado... Mas teve isso no Brasil também. Teve no Brasil também. Eu não vou lembrar quem, mas teve isso. O próprio Casares, no Atlético Mineiro, foi entrevistado depois no jogo, ele destruiu com o jogo. Aí o repórter perguntou pra ele, Casares, hoje você jogou, hein? Você arrebentou. Se você jogar assim, ele falou, se eu jogar assim, eu jogo na Europa. Se eu jogar assim todo jogo, eu jogo na Europa. Perfeito. Foi isso, né? Eu me lembro do Mourinho falando do Renato Sanches. Pô, se ele não se machucasse o tempo todo, ele não estava na Roma. Então, assim, existe isso, né? Existem jogadores cuja capacidade não se discute, mas cuja entrega não é constante. E o Rames está entre eles. Acho que até a gente... É um Rames que... se tornou o que se tornou muito por conta da seleção colombiana. Então também é bom lembrar disso, porque o Rames do Real Madrid nunca foi da seleção colombiana e não acredito que faltasse vontade para o Rames do Real Madrid de brilhar no Real Madrid e tudo mais. Então, na Alemanha também não. Exato, na Alemanha também não. Acho que ele nunca foi em clube nenhum o que ele foi, ou até podemos dizer na seleção colombiana. Agora, acho que a questão colocada pelo Pascoal no começo do programa, ela faz sentido. Se o São Paulo sabe ou não sabe utilizá-lo, qual é a melhor maneira de utilizá-lo? Uma coisa para mim é muito clara. Eu não defendo o Rames titular do São Paulo logo de cara, como muito torcedor defende. Tem que encontrar o espaço. Não, porque este São Paulo de hoje é um São Paulo que voltou a ser um clube vencedor, que ganhou a Copa do Brasil, por conta da entrega, do jogo coletivo, de tudo, e talvez ter o Rames prejudique muito isso. Mas ele também não é o cara para entrar faltando 10 minutos apenas, quando está acabando um jogo contra o Novo Horizontino no Morumbi, em que o São Paulo precisava ganhar. Ele jogou 30 numa partida, 11 em outra partida e 22 em outro jogo.
É muito pouco. É pouquíssimo. Só pra gente ler aqui, que eu pedi o pessoal na hashtag, o Alexandre fala exatamente isso, assim, jogar 10 minutos é muito pouco pro Rames. Só uma observação aos torcedores do outro tricolor, o Luiz Fernando, o Luqueirinha, eu quero fazer todo mundo aqui falando Arias. Arrebentou o Arias jogou Arias. demais, a gente já chega nele. O Rios também entrou muito bem. Não surpreendeu ninguém o que o Arias correu, isso a gente está acostumado a ver também no Fluminense. E o trabalho que o Rios executou de segundo volante, um pouco mais pela direita, é muito semelhante do que ele faz no Palmeiras. Daqui a pouco a gente chega nesses dois aí, que obviamente também merecem destaque. Calma, torcida do Verdão, calma, torcida do Fluminense. Mas me dá os números do Rames nesse jogo, que eu acho que é importante a gente fazer essa avaliação, já que o Carpini está ali no olho do furacão, sendo cobrado para colocá-lo em campo, e aí ele vem e faz uma partida com a seleção da Colômbia magnífica. Realmente um tempo com esses números aí, ó, Mauro. Primeiro em ações com bola, primeiro em finalizações, primeiro em duelos vencidos, segundo em finalizações certas e segundo em passes certos, obviamente, desde que entrou em campo no intervalo, né? E você destacou. No primeiro tempo, a Espanha foi melhor, ele muda o desenho do jogo. Eu tinha dado esse número, não sabia que ele ia entrar 41 ações com bola, ainda até comparei com o Carrascal, que jogou no lugar dele no primeiro tempo, com 28. Tem esse porém também, né? Ele é titular absoluto. Por que ele não começou jogando? Então ele não tá bem fisicamente, né? Porque muito São Paulino ficou esperando o jogo de hoje para ver, ele vai jogar 90 minutos lá para endossar mais ainda essa tese do Pascoal. Tá treinando aqui para jogar na Colômbia. Aí ele ficou de fora. Mas Mauro, eu penso de uma outra forma. O treinador da Colômbia que está invicto, né? Sim. O argentino treinador da Colômbia que está invicto. Nestor Lorenzo. O Lorenzo, o que ele fez no primeiro tempo? Ele tratou de defender. O time não saía tanto para jogar. Então, e mesmo tratando de se defender, o time ficou muito mais olhando. Sabe aquele negócio de você? Eu acho que o jogador que entra em campo para olhar o time de adversário jogar, ele tem que cobrar ingresso dele. Porque para ver o adversário, tem que ficar na arquibancada. Como é que é cobrar ingresso do jogador? Claro, porque se ele entra em campo, os caras estão passando, ele está olhando, os caras estão passando, estão olhando, você tem que cobrar ingresso dele. Ele entrou em campo para quê? Para olhar os outros jogar? Tem isso? Ou se tem, meu senhor. E aí, o que aconteceu? No segundo tempo, tira o Carrascal, que estava mal. O Carrascal não é mau jogador. Ao contrário, ele é muito bom jogador. Mas estava jogando mal, não estava produzindo. Aí melhora a marcação do meio-campo, consegue botar o Rames Rodrigues. Eu não vou ensinar ninguém como é que o Rames Rodrigues joga, mas eu só vou falar o que eu vi. O Rames Rodrigues joga o chamado, na Argentina, volante central. Ou na Espanha, o volante central. Ele está sempre aqui, o volante central. Só que quando a bola sai pela direita, ele se oferece pela direita. Quando a bola sai pela esquerda, ele se oferece pela esquerda. Ele joga atrás dos atacantes. Ele joga atrás do centroavante. E quando entra o Borré a partir dos 30 minutos, ele se posiciona ainda mais perto do Borré. Por quê? Porque o Borré corre para ele na hora de composição. O Borré vem fazer a marcação no zagueiro, vem fazer a marcação no volante e ele se posiciona, né, para receber a bola se essa bola for roubada. Então ele já joga mais perto do Borré. É um entendimento entre eles. Como ele joga nessa faixa central, como um meia centralizado, saindo para a direita para fazer a jogada triangulação, saindo para a esquerda para fazer a jogada para triangulação, ele precisa ter suporte físico para fazer isso, porque ele vai se movimentar muito durante o jogo. Além de que ele bateu falta, bateu escanteio, cruzou bola na área. Então, teve a entrega dele no segundo tempo. Foi muito boa para a seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia tem um bom time. A seleção colombiana não é à toa que está aí, né? Entre aqueles possíveis classificados já para a Copa do Mundo, mesmo no meio ainda de uma eliminatória da Copa do Mundo. Está no mesmo grupo do Brasil, da Copa América, que vai ser disputada nos Estados Unidos. É um bom time, um time bem arrumado. Essa defesa, então, do goleiro da seleção da Colômbia, como é que ele achou essa bola? Eu não vi. Que tinha um mundo de gente na frente dele e conseguiu fazer essa defesa. E é bom lembrar que essa Espanha é a terceira nas apostas aí para conquistar a Euro, quer dizer, ela fica atrás de Inglaterra e França, então estamos falando de um adversário forte, com alguns desfalques, claro. E vai jogar com o Brasil. E vai jogar com o Brasil, aliás, não sei quanto isso é bom para o Brasil, né, porque
mete uma pressão, eu acho, por mais que seja amistoso, mete uma pressão. E é na Espanha o jogo. E é um adversário que o Brasil vai enfrentar, né? A Espanha. Vai enfrentar a Inglaterra agora e depois tem a própria Espanha. Isso, o jogo contra a Espanha. Só que na Espanha o jogo contra a Espanha é na Espanha. Esse foi na Inglaterra. Sim. Agora, e quase não tinha torcedor da Colômbia, fiquei impressionado. Não, impressionante. Aliás, só se ouvia colombiano, né, no estádio. Aliás, assim, a questão do Rames começar no banco, tá, porque a gente viu nessas datas FIFA muitas seleções no seu primeiro jogo, né, fazendo a comparação com o segundo, de repente escalarem times bem modificados, dizendo, os caras para valer vão jogar o segundo jogo. Eu nem acho que seja o caso aí. Porque, então, assim, a questão do Rames estar no banco pode ser uma questão tática, pode ser uma questão física, mas não é uma questão de menosprezo à partida, até pela importância desse jogo e por como estava o estádio. E a gente viu que vale muito mais o tático. O que foi a comemoração do gol, né? Que foi um negócio impressionante. Agora, falando em pressão, e aí acho que não interessa o que a gente acha, o que a gente pensa sobre o Rames ter que jogar mais ou menos no São Paulo, a minha opinião é essa, que ele pode jogar mais, mas não faz sentido talvez colocá-lo como titular de cara, mas não interessa. O fato é que uma atuação como essa, nesse segundo tempo de hoje, com a situação que o Carpini vive no São Paulo... Pressiona o Carpini. Pressiona o Carpini. Eu não tenho dúvida alguma que assim, o Carpini vai escalar mais o Rames, vai colocar por mais minutos. Eu duvido que voltando aos jogos, com o São Paulo, evidentemente, ainda tendo o Carpini no comando, porque a gente nunca sabe de nada no futebol brasileiro, mas se o Carpini for o técnico, eu acho que esse é o tipo de atuação que, de alguma maneira, coloca uma pressão, aumenta uma pressão que já existe, um clamor que já existe por uma utilização maior do Rames, o que não significa uma utilização como titular. Eu achei que ele seria titular hoje. Pra gente, assim, o Jean levanta aqui a coisa de ser ou não ser o Carpini o treinador. O Casares, na última declaração que deu no último jogo, bancou, disse que é um projeto e que não é por conta de uma eliminação no Paulista que isso vai mudar. Mas a gente nunca sabe. A pressão existe em cima do Carpini. Não, a pressão existe, eu repito o que eu disse a semana inteira. Eu acho que ele vai até a estreia aí na Libertadores. Não acho que assim, que se fosse para mudar, era tipo o Atlético Mineiro, já ir buscar alguém e tal, se bem que o Atlético tirou o Filipão e pode demorar para colocar outro e não aproveitar esse período, né, antes das finais ou mesmo pós-finais do campeonato e estreia na Libertadores. Eu acho que o São Paulo, se tivesse que fazer esse movimento, teria feito logo no início da semana. Eu sei que não é fácil arrumar alguém e tal. Voltando ao Rames... Porque senão vão caber mais críticas até, né, Mauro? Se você deixa o tempo passar e aí troca o técnico... Na beira do jogo? Na beira do jogo. Na primeira derrota, suponhando... Quer dizer, já se passaram bons dias, mas o Rogério Ceni, de trabalho. Supondo que ele vai perder, ele pode estrear e ganhar bem e tal, mas enfim, e aí segue a vida e é o que eu espero. Com relação ao Rames, cara... Vai jogar eliminatória contra o Brasil. Não, vou ficar na reserva porque o Brasil é que vai atacar. Deixa o Rames aqui. O Rames é titular, gente. É o 10, é o cara. Sabe? A Espanha podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Por que ia adiantar o Rames no segundo? Por isso, modo que eu falo, o jogador bom bota pra jogar. Porque quando ele cansar até os 45, ele resolveu o jogo no primeiro tempo. Ele saiu em vários jogos das eliminatórias, aí ele cansa substituído. Contra o Brasil, ele quis jogar até o final e jogou. Então depende da condição física do momento. Mas estão falando do ano passado, jogos lá do segundo semestre, que ele estava bem fisicamente. Ou não, né? Porque ele já chega no São Paulo demorando para entrar em forma, mas jogou o tempo todo contra o Brasil e tal. Então, assim... Acho que isso dá uma amenizada na situação São Paulo. Tipo assim, o cara segurou ele um pouco lá porque ele não tinha condição na pressão 90, do Carpini. Mesmo assim, poderia ter jogado os primeiros 45 e ser um outro jogo. A minha visão é semelhante à sua. Mas... Ele é titular pra mim. Não, que ele é uma titular, questão tática, o Rames de hoje é titular. Não, titular na Colômbia ele hoje. Ele só não jogou... tô falando no São Paulo. Só não começou o jogo porque o treinador privilegiou a marcação no primeiro tempo. Sim. Mas mesmo assim não conseguiu... Pascoalzinho, Jean, deixa eu fazer um negócio aqui, já que a gente está falando tanto dele. Vamos ouvir Rames Rodrigues, a gente vai traduzindo aqui, porque é em espanhol, claro, né? Sim, claro. Tá ao vivo aqui com a gente vai no traduzindo, Daniel? Vamos todos. Un poquito con unas dudas, pero en el segundo tiempo estamos con otra actitud. Hemos hecho las cosas bien y bueno, es una victoria buena. Le preguntábamos a Luis Díaz si formaba parte del plan, de la estrategia. Primera parte aguantar un poquito más, sorprender en la segunda porque realmente habéis sorprendido bastante. Claro que contra estos equipos yo creo que no puede siempre jugar bien. Ellos en el primer tiempo creo
que nos han dado una lección de cómo jugar fútbol. Enaltecendo o futebol da Espanha no primeiro tempo, dizendo que a Espanha deu à Colômbia uma lição de como jogar futebol. Ante un rival duro. Y bueno, como dije, esos son partidos sirven para todo lo que viene, que la meta nuestra va a ser Copa América. ¿Tú qué tal estás? Porque desde que te fuiste del Real Madrid en el fútbol español, agora pergunta sobre o estado dele especificamente. No estás teniendo mucha continuidad en Sao Paulo, de repente saltas al terreno de juego y hemos vuelto a ver al James del Real Madrid, ¿eh? Sí, bueno, bien. Yo creo que cuando vienes acá a la selección siempre tienes que hacer las cosas bien y bueno, esperemos que en el futuro, ¿por qué no poder volver a la liga, que es una liga que siempre quise jugué y bueno, esperemos que, ¿por qué no pueda ir outra vez, não? O repórter faz uma comparação dele com o Rames que ele era no Real Madrid, né? Se espera ver esse Rames de volta. E ele, por estar respondendo à Espanha, fala que não descarta. Primeiro ele fala que na seleção tem sempre que dar o melhor, e foi isso que ele fez hoje em campo como podia, mas diz que não descarta uma volta à Liga, a La Liga, né? O futebol voltar. É mais que descartar. Espero voltar à La Liga. Aí, Mauro, ele não tinha a menor noção que essa entrevista estava ao vivo pro Brasil. Achou que ia agradar só na Espanha ali. Não, tô falando pra Espanha, agora eu vou dizer que eu espero voltar pra Espanha. Eu pensei que ele ia dizer, espero agora voltar pro São Paulo e ajudar meus companheiros na Libertadores e tal. Espero voltar à La Liga. Porque, me corrijam se eu entendi errado, mas o que eu entendo da pergunta é, você hoje no São Paulo, será que a gente pode ver de novo aquele Rames do Real Madrid no sentido de bola, não de jogar no Real Madrid? O repórter começa a perguntar das condições físicas dele, sim. Perguntando das condições físicas. E ele já parte para a segunda parte. Né? Então, ele só faltou falar, olha, gente, eu tô querendo. Porque o repórter faz uma comparação enaltecendo as atuações dele pelo Real Madrid, mas dizendo, né, você vai voltar a ser esse Rames, na qualidade de bola. E nem foi tanto, hein? Também. Então, nem foi tanto, nem acho que foi tanto, mas tudo bem, não vamos nem entrar nessa questão. Mas é engraçado que ele pega a pergunta já para dizer que não, eu quero voltar, por que não? Espero voltar a La Liga. Aí eu tenho certeza, assim, porque é aquela coisa, e não é só o Rames, tem muito jogador que... Claro que hoje em dia isso costuma ser um equívoco, porque mesmo que a entrevista não estivesse ao vivo para o Brasil... chegaria a informação. Ela chegaria, a entrevista e tal. Então, assim, ele falou, acho que foi ali sincero. Eu acho que primeiro deveria se preocupar em retomar aquela condição que já teve um dia quando estava no Real Madrid, para oferecer isso ao São Paulo, né? Não vou criticar o jogador, acho que ele está ali falando com uma TV espanhola depois de um jogo contra a seleção da Espanha, mas a preocupação dele tinha que ser um passo anterior, Mauro. Acho que ele quis ser gentil, né? Ele jogou faz muito tempo lá também, né? Estamos falando do Rames de 30 e tarará anos já, não? Passou dos 30, né? Ele tem 31. O Rames jogou lá, acho que em 2010, sei lá o quando. Achei que tivesse até mais, deixa eu olhar. Acho que é 32, se não me engano. Então faz muito tempo, de repente ele quis ser gentil, mas a gente falou, espero jogar lá ali. Faz 33 em julho, já tem 32. Então, eu acho que ele não volta à La Liga, muito menos ao Real, que não vai contratá-lo com 34, 35 anos. Então talvez ele quis fazer essa gentileza e como diz o Jean, sem saber que aqui no Brasil está todo mundo de olho no que ele ia falar, entendeu? E ele quis ser gentil lá, mas ficou, espero voltar e tal. Pode ser que tenha lá, ó, o La Liga mais, uma outra sub-40, sub-tal, porque agora ele não vai ser contratado com essa idade que ele está, na condição que ele está jogando, não vejo, a não ser para um time bem menor do que o Real, onde ele já esteve, né? Não vejo essa condição. Ô, Pascoal, pitaquinho pra gente, por favor, O Thiago Carpini chama-se Rames Rodrigues, rapaziada. O meia não vem tendo oportunidades, minutos em campo com o São Paulo, jogou 10 minutos contra o Novo Horizontino, havia jogado 15 contra o Palmeiras, jogou pouco também contra a Inter de Limeira, e mesmo assim, todos os jogos que entrou, mostrou qualidade, mostrou que é um diferencial que a gente tem nas mãos, que a gente tem no elenco, mostrou que o time realmente precisa dele, tá ligado? Mesmo com o time na nhaca, como foi contra o Novo Horizontino, né? Bom, ontem, pela seleção colombiana, ele não começou como titular. E aí, os carpinetes aí, os carpinizetes, não sei como vocês chamam, os fãs do Carpini, já começaram, né? Olha lá,
Por isso que o Carpini não coloca o Rames, por isso que o Dorival não coloca lá, não consegue nem ser titular na Colômbia. Só pra constar, no ano passado ele foi titular na maioria dos jogos da Colômbia. Nesse ano não, no jogo de ontem ele entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo. E mudou a história do jogo, rapaziada, completamente. Mudou a história do jogo. Deu um lançamento assim de craque pro Luiz Dias para fazer a jogada ali do gol da vitória da Colômbia contra a Espanha. Muito participativo, né? Perdeu o gol, inclusive criou chances, participou aí do gol da vitória, né, rapaziada? Mas pro São Paulo não serve. Pro São Paulo ele é o problema de todos, ele é a razão de todos os problemas que o São Paulo enfrenta hoje. Até a crise financeira que o São Paulo enfrenta é culpa do Rames Rodrigues. A dívida de 666 milhões é culpa do Rames Rodrigues também. Tá ok? O jornalista André Plihal postou o seguinte em suas redes sociais, abre aspas: Rames jogou 20 e poucos minutos contra Inter e Palmeiras, somados. Foi bem nos dois. Jogou os últimos 10 contra o Novo Horizontino com um time totalmente bagunçado. Nem vou contar o jogo contra o Ituano naquele charco, né? Campo pesado. Por que não dar ao menos um tempo pro cara? Hoje, contra a Espanha, ele fez excelentes 49 minutos. Incompreensível, fecha aspas, publicou o jornalista São Paulino. Realmente não dá pra entender como esse cara joga contra a Espanha 49 minutos e contra o Novo Horizontino ele tem que jogar 10 minutos. O poderoso Novo Horizontino. Né? O portal Universo Tricolor, do qual eu sou fã há muitos anos, também fez um post interessante, abre aspas: Rames entrou no segundo tempo e mudou o time da Colômbia. Imagina ter um jogador com esse potencial no nosso time. Imagina colocar o cara pra jogar, nem que seja um tempo. Imagina alguns caírem numa narrativa pra queimar o cara. Ainda bem que 90% não compra mais esse barulho, fecha aspas, tá? Cadê os críticos do Rames Rodrigues agora, hein? Como que um cara que treina 30 minutos por dia consegue aí fazer o que ele faz na seleção colombiana, hein, Cicinho? Eu espero mesmo que 90% da torcida não compre esse barulho que estão fazendo aí pra queimar o Rames Rodrigues, desviando completamente o foco do péssimo desempenho do time do Thiago Carpini nos últimos jogos.